Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de Atlético, dia de Furacão. É um jogo muito especial, eu acho, nessa trajetória, né? Quando a gente sonha, quando a gente almeja estar no G4 e, consequentemente, continuar bem na competição e entrar numa briga pelo título, eu acho que a gente passa por ganhar jogos como o de hoje, por ganhar jogos grandes, por ganhar jogos relevantes. E esse time do Goiás, pra mim, assim, por tudo que ele vem construindo da Série B, ele transforma esse jogo num jogo grande. Eu acho que a reação do Atlético também transforma esse jogo contra o Goiás num jogo grande. Eu quero falar muito sobre a estratégia para esse jogo. Porque eu vou voltar lá na primeira coletiva do técnico Odair Hellmann, quando ele ganha do Atlético. E o Odair, ele fala o seguinte: a gente precisa ter humildade para sair dessa situação. E para mim hoje é um jogo de muita humildade. Hoje, pra mim, assim como todas as rodadas que faltam pra gente encerrar a Série B, o mais importante são os 3 pontos. Se a gente vai ter 30% de posse de bola ou 80% de posse de bola, pouco importa. O único número que eu tô realmente preocupado é que o número de gols do Atlético seja maior que o número de gols do Goiás e que os 3 pontos estejam na nossa conta. Tirando isso, não tem estatística que seja mais relevante. E eu acho que é um ponto interessante para a gente entender que a gente está no início de trabalho e no início de trabalho que precisa dar resultado. Para a gente ter cobrança vaidosas, porque ficar com a bola é uma estatística de vaidade, apesar de achar que é compatível com o que esse time ele pode entregar, mas eu entendo que é uma estratégia mais difícil, que exige mais trabalho, que exige mais complexidade. Então, assim, eu volto a dizer, eu reafirmo aqui. O importante são os 3 pontos. Então, se a gente tiver menos a bola que o Goiás, faz parte da estratégia do Odair, gente. Eu brinco sobre o Odair Ball. O Odair Ball nada mais, nada menos é que um jogo reativo. Espera o adversário te atacar, o adversário naturalmente vai se expor, e a partir do momento que o adversário se expõe, ele gera espaço e você tenta aproveitar esse espaço. O que o Atlético vai tentar fazer contra o Goiás, imagino eu, é ser um time que tira o Goiás de lá de trás, tira o Goiás da zona de conforto do Goiás ser o time reativo, para ele sim buscar os ataques mais diretos, os ataques em profundidade, que para mim deram muito certo contra a equipe do Amazonas. Contra o Amazonas, a gente cria 4, 5 chances nesse ataque vertical, nesse ataque progressivo, usando o Zapelli como esse arco para você ter várias flechas atacando espaço. Então, volto a dizer, não é só sobre ter a bola. É muito também de como você tem a bola. E o quanto de efetividade e perigo você consegue fazer com a sua posse ela se transforme. Contra o Atlético Goianiense, por exemplo, a gente teve muita bola e a gente produziu bem menos do que o jogo contra o Amazonas. E se você for parar pra pensar, o Atlético tem tudo pra aproveitar um dos principais pontos fracos do time do Goiás, que é a questão da zaga lenta. Messias, Tite. Então, no primeiro momento, quando você tem ali o Luiz Fernando, no segundo momento, você pode ter o Cauã, você pode ter o Esquivel, você pode ter o Patrick, acelerando com esses caras, a gente naturalmente vai levar vantagem. E aí a gente também entra na perspectiva dos reforços. A possibilidade da entrada do Mendonça no segundo tempo, a possibilidade da entrada do Viveiros no segundo tempo, eles alimentam esse modelo de jogo do Odair. Eles potencializam esse modelo de jogo do Odair. Então, para mim, é muito relevante você estar fechado com a ideia de jogo. E eu falo isso porque não adianta só os jogadores estarem fechados com a ideia de jogo. A gente precisa que a Arena da Baixada toda compre a ideia do Odair. Por isso que eu falo, humildade. Humildade para entender que o nosso jogo, nesse momento, ele vai ser resultadista. Humildade para entender que nesse momento a gente precisa pontuar mais do que o adversário, que a gente precisa começar a ganhar jogo grande. E que o trabalho evoluindo, a gente vai ter um leque de opções táticas e estratégicas muito maior.
É pezinho no chão, a gente não ganhou nada, a gente tá melhorando na competição, a gente tá se estabilizando na competição, a gente tá ameaçando chegar mais longe na competição. Mas por enquanto é apenas isso. Por enquanto é nada mais, nada menos do que um entendimento da onde a gente tá. Entendemos? Chegamos. A gente nem entrou no G4, gente. A gente nem entrou no G4. Então, assim, falando rapidamente sobre a escalação, deve ser a mesma no jogo contra o Amazonas. Então, acredito que a linha de 5 com o Patrick sendo esse ala pela esquerda, Cauã com muita liberdade pela direita, e a zaga com Beleze, Léo e Esquivel. Eu acho muito importante você ter uma zaga que consegue escapar rapidamente da pressão do adversário quando você tem um time que é muito propício a pressionar. O time do Goiás gosta de pressionar, tem muito fôlego para pressionar, com o Wellington, com o Pedrinho, com o Vitinho, o próprio Anselmo Ramon, acho que tem uma inteligência muito interessante nesse sentido. O Marcão, o volante deles, pressiona bem. Então, você tendo um passe longo do Léo, você tendo um passe longo do Esquivel, do Beleze, acho que você pode encontrar um mundo. Acho que o nosso lateral direito ele é de suma importância. O Cauã é uma válvula de escape do Atlético. O Cauã é uma alternativa de ataque do Atlético cada vez mais eficiente, ainda mais para um jogo que a gente vai ter uma defesa um pouquinho mais lenta. O Cauã fazendo facão, entrando na área, podendo gerar situações de gol. Além dos cruzamentos, acho que é uma arma que o Atlético precisa utilizar e o Cauã precisa de apoio ali. O Raul foi o volante pela direita contra a equipe do Amazonas, que se aproxime, que conecte com ele. E óbvio, muita liberdade para o Zapelli flutuar de um lado, o Zapelli flutuar do outro, as possibilidades que o Zapelli abre quando ele interage e tem esse ponto de conexão para o jogador progredindo é muito acima da média. A gente viu isso contra o Amazonas. Torcer para o Luiz estar no bom dia. O Luiz que está acostumado a jogar com o Goiás, jogou muito tempo no Atlético Goianiense, revelado pelo Atlético Goianiense. O Luiz é um cara que eu acho que é um termômetro muito significativo do time do Atlético. Quando o Luiz tá bem, o Atlético costuma dar respostas. Quando o Luiz tá bem, as coisas elas costumam funcionar bem pro Atlético. Torcer pro Alan fazer seus golzinhos e, óbvio, existe uma expectativa muito grande pelos reforços, né? A gente fica curioso qual vai ser a minutagem de Mendonça, qual vai ser a minutagem de Viveiros e quem sabe até uma minutagem pro Agui pra gente ter esse primeiro contato. Eu acho muito importante a gente chegar no jogo de estreia desses caras e não depender desses caras. Se fosse em outro cenário, eu não duvido nada que eles começariam como titulares. Mas o Atlético foi se organizando, os jogadores foram dando resposta ao ponto desses caras entrarem para brigar por uma vaga. Ninguém é titular absoluto. Mas eu vou mentir que eu não tô curioso para ver Viveiros, eu não tô curioso para ver Mendonça, devem ter alguma minutagem. Mas óbvio, ainda num processo de adaptação muito grande. O Mendonça, eu tô mais ansioso porque eu acho que vai ser o jogador que, pelo menos as informações que a gente tem do treino, tá dando respostas mais rápido. E acho que tecnicamente é o melhor de todos. Acho que o Viveiros abre um leque de opções muito grande, mas o Mendonça é o melhor de todos. Valeu, pessoal. Tamo junto, heróis. Daqui a pouco a gente tá junto aqui na live do jogo. Hoje o jogo é um pouquinho mais tarde. Vão à Arena da Baixada, fica aí o apelo e vamos ver o Furacão, se Deus quiser, ganhando. Beijo, a partida. Abraço.